Aleluia. Glória a Deus. Santo é teu nome. Graças a Deus que nos dá a vitória. Glória a Deus. Querido Espírito Santo, bom dia, querido Espírito Santo. Aleluia. Graças a Deus que nos dá a vitória. Aleluia. Eu me deitei, eu dormi e eu acordei, porque o Senhor me sustentou. Aleluia. Saiba que você está aí agora recebendo essa palavra, porque você deitou, você dormiu, você acordou, porque o Senhor te sustentou. Isto é que é importante. Querido Espírito Santo de Deus, venha neste dia, amado Espírito Santo, venha nesta manhã nos direcionar na palavra, na mensagem. Querido Espírito Santo, que possamos direcionar uma palavra, uma mensagem que vá de encontro à necessidade dos teus filhos, das tuas filhas nesta manhã. Esteja na direção dessa palavra, que essa palavra venha fortalecer a nossa fé, que essa palavra venha fortalecer a nossa mente, venha fortalecer o nosso caráter. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos estar falando sobre o Gênesis capítulo 20. Gênesis, nós falamos do 18, quando Deus aparece a Abrão. Então nós vimos que a Sara, ela duvidou e ela até riu. E nós vimos também no versículo 25 que não faria Deus justiça, ele que é o juiz de toda a terra. Então Deus fará justiça. Amém? No capítulo 19, nós já falamos, foi quando Ló ele recebeu na sua casa os dois anjos. Nós já falamos isso quando falamos sobre Ló. A destruição de Sodoma e Gomorra, nós já falamos também quando pregamos sobre Ló, né? Das atitudes dele, da indecisão dele, se ficava no monte, se ia para Zoar, e decidiu foi para Zoar, de Zoar foi para o monte, e aconteceu o incesto, e nós já falamos na formação daquela geração, certo? O que ocorreu naquela família que ele desenvolveu. É como a nossa história, a história do Brasil. Tem muita coisa que sucede hoje no Brasil, é consequência da nossa história, né? Na política sempre foi uma história onde houve golpe, 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 golpe. Por isso que estamos aí, a iminência aí de provavelmente nação. Mas a gente tem que entender isso, faz parte da história, né? Da história brasileira. Então nós temos que entender que nós temos Deus, é Deus que nos dá, é Deus que nos garante a vitória. Nós precisamos e dependemos do Senhor nosso Deus. Então aqui no capítulo, vamos ver quando nega que você vê que ele cometeu quando ele era Abrão, né? Ele cometeu esse erro quando o nome dele era Abrão. Nós falamos sobre isso, certo? Ele estava no Egito naquela ocasião e a esposa dele foi tomada como mulher do rei ali do Egito, do faraó. Mais uma, né? Porque ele já tinha outras. A Bíblia foi consumado ou não. Deus depois anunciou a Abrão que a geração dele ficaria 400 anos de escravo. Então eu expliquei aos irmãos que para alguns teólogos, para pessoas que trabalham na área de libertação mais profunda, acredita-se que a brecha, o que aconteceu, o que levou eles a ficarem 400 anos, foi exatamente o fato de ele ter dado a mulher dele como... Só que nós vemos aqui que o Abraão, ele partiu, né, para a terra do sul, habitou em Gades e Sur, e peregrinou em Gerar.
O Abrão, ele tinha dito que Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Então, ele já tinha mentido. Olha, fala que você é minha irmã, com o faraó, com o rei do Egito. Agora, ele faz a mesma coisa com Abimeleque. Ele chegou na terra, ficou com medo de ser morto, então ele mandou ela mentir. Olha, fala que você é minha irmã. O rei Abimeleque, o rei de Gerar, tomou ela também como esposa. Só que no versículo fala que Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Então aqui, no mesmo dia, Deus avisou o rei Abimeleque: olha, ela é casada, eu vou matar você se você ficar com ela. Mas lá no outro texto, não entra em detalhes se o ato foi consumado ou não, fala que o faraó tomou ela como esposa e levou para o seu palácio. Aqui, agora a gente tem que ver o seguinte: lá ele era o Abrão, aqui ele é o Abraão. Lá ele era o Abrão. Ele estava conhecendo a Deus, estava se aproximando de Deus, vivia cometendo erros. Agora que ele já era o Abraão, Deus já tinha feito aliança com ele, dele ser o pai da grande nação. Você tem que ver isso. Atos dos Apóstolos fala assim, que Deus não leva em conta os pecados do tempo de ignorância. Entende? Aquele detalhe, a pessoa, ele não serve a Deus, ele não conhece a Deus. Aí ele é um bebê e bebe. Bom, não, agora eu sou crente, eu servo de Deus. Mas aí o cara, vou continuar bebendo. Você está entendendo? A pessoa não é crente, ela não serve a Deus, aí ele adultera. Tá. Aí ele vai, converte com ele. Não, agora eu sou crente, eu servo a Deus. Aí ele vai e adultera de novo. Aí é diferente. Atos fala que Deus não leva em conta o tempo dos nossos pecados cometido na ignorância. Então, tem esses detalhes. Então, ele cometeu esse erro como Abrão, agora ele está cometendo o erro como Abraão. Só que na mesma hora Deus, devolve a mulher porque ela é casada. Né? Então, aqui, ele fala... O que nós vemos aqui? É que em um momento de fraqueza e medo, o Abraão, ele não falou que Sara era sua esposa. Então, com essa atitude, o Abraão, ele colocou não apenas ela em risco, como também todo o projeto de Deus para a humanidade. Por quê? Ela é por intermédio do Abraão e da Sara que o Senhor pretendia formar um povo, né, do qual iria nascer o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É como esse erro aí, como Abraão era uma coisa. Agora aqui como Abraão é outra coisa. Ou seja, nós somos a mesma pessoa. A gente cometeu um determinado erro. Porque não somos crentes, não conhecemos a palavra de Deus, é uma coisa. Hoje, como servo de Deus, o peso, queridos, é maior. Né? Então você vê que Deus ele impediu que ela fosse tocada aqui pelo Abimeleque. Né? Então, isso nos ensina que nós precisamos ter coragem de dizer somente a verdade. Então, é importante a verdade, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. No versículo 17 fala assim, ó. Aqui, ó. Agora, pois, restitui a mulher aos porque profeta é e rogará. Porém, se não restituíres, sabe que certamente morrerás tu. Então Abimeleque chama Abraão, devolve a Sara, certo? Né? E aí então, 17 fala a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas de maneira Deus para operar um milagre.
porque ele orou, o Abimeleque, o rei, foi curado, a esposa dele foi curada e ainda vieram a ter filhos. No capítulo 21, nós vemos que aí sim o Abraão, ele se torna agora o pai do Isaac, né? O Senhor fez o Senhor como tinha prometido, concedeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Então você vê, no tempo determinado que Deus tinha falado. Eles se adiantaram e acabaram tendo um filho fora do casamento. Deus chama ele, fala com ele novamente, é das suas entranhas que vai sair o filho. E agora então Deus concede, no tempo que Deus havia determinado. Queridos, há certas coisas que elas acontecem na nossa vida no tempo determinado por Deus. E muitas vezes nós sofremos por querer adiantar, por querermos ir à frente de Deus. Deus tem promessa para você? Tenha. Então entenda isso, no tempo determinado vai se cumprir, no tempo determinado vai acontecer. Tá? O Abraão, ele colocou o nome naquele filho de Isaac, ele circundou o seu filho, como era a direção de Deus, de 100 anos, quando ele teve. Né? Disse Sara, Deus me tem feito riso, todo se rirá comigo. Então ela, primeira vez quando ela ouviu os anjos falando que ela sairia grávida, ela riu, ela duvidou. Só que agora aconteceu o milagre. E mais uma vez ela ri de novo. Poxa, as pessoas vão rir de mim quando esta história for contada. Tá? Então hoje, mais uma vez, essa história está sendo contada. E ela disse, as pessoas vão rir de mim. Por quê? Um velho de 100 anos, a velha de 90 anos. Então ela disse, as pessoas vão rir. E é de rir. Né? Mas ela já disse, as pessoas vão rir. E ela disse, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. Então, queridos, é isso que Deus faz. É isso que o nosso Deus faz. Ele promete, promete. No tempo certo se cumpre. Queridos, nós estamos caminhando no mundo onde aquilo que Deus tem prometido está caminhando para se cumprir. É onde nós vemos esses sinais aí ocorrendo hoje, coisas que o mundo nunca tinha visto. Tanta coisa que esse mundo já tinha visto, tanta coisa. Mas agora está vendo este momento, as famílias tendo que estar em casa, muitas delas, não é só nós, certo, queridos? E a Bíblia diz que o desmamado, então Abraão fez um grande banquete no dia em que foi desmamado. A Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. Aí é que está a questão. Aí é que começa a vir as consequências dele ter tido aquele filho fora do casamento. Porque ela viu que o Ismael estava zombando, escarnecendo o seu filho. Então ela logo correu para o marido e disse para ele, olha, ponha fora essa serva e seu filho, porque o filho dela está zombando aqui do meu. Pareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca de tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. O Abraão, ele ficou assim, eu faço, a mulher está brava, a mulher está chateada. Só que Deus fala para ele, ouça a voz da tua esposa. Às vezes é difícil para nós homens ouvir a voz da mulher.
Só que muitas vezes Deus fala conosco através da nossa mulher, né? A mulher pode levar muitas vezes o homem sim a tomar decisões erradas, como aconteceu lá com Sansão, como aconteceu com, né, o Acabe, a Jezabel, certo? Mas muitas vezes a mulher, ela fala, o homem tem dificuldade de entender, de receber, mas muitas vezes ela está falando aquilo que é para ser. E Deus então fala com ele, faça o que ela está dizendo, manda embora. Porque o Abraão ele entendeu que era duro aquilo, que ela está pedindo. Poxa, mas eu vou mandar embora Agar, eu vou mandar embora o meu filho, poxa, o Ismael é meu filho, eu vou mandar embora. Mas é isso que é para fazer. A Bíblia nos fala da despedida do Agar e Ismael. Levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou o pão e um odre de água e deu a Agar, pondo sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu-a. Ela partiu andando errante no deserto de Berseba. Ela saiu, agora tomou um caminho errante. Acabou a água, ela colocou o menino debaixo de uma árvore, foi para mais adiante, porque ela não queria ver o menino morrer. Eu não quero ver ele morrer, agora está morto, acabou a água. E a Bíblia nos diz que Deus ouviu a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino no lugar onde está. Olha como é que pode. Deus ouviu a voz do menino. Deus ouviu a voz do menino. Eu me lembro quando eu converti, que uma vez estava lá no grupo pequeno, e uma irmã foi fazer o culto na casa de uma irmã, e para as crianças não atrapalhar, ela falou para as crianças, não, vai para lá, e as crianças foram. E as crianças ficaram reunidas lá, com elas que as crianças estavam brincando. E ali elas oraram e tal. Quando elas foram ver o que as crianças estavam fazendo, elas estavam orando, e teve criança que foi batizada com o Espírito Santo. As irmãs adultas lá orando, não aconteceu nada. Foram ver as crianças, que elas não deixaram ficar na reunião, vá para lá que vocês vão atrapalhar. As crianças, ao invés de brincar, foram fazer culto, e as crianças foram batizadas com o Espírito Santo de Deus. Qual o valor que você tem dado às crianças? Os seus filhos, os seus netos, você tem dado? Que valor você tem dado? Deus ouviu aqui a voz da criança. A Agar largou o menino debaixo de uma árvore e foi para longe, porque eu não quero ver esse piá morrer. Ele vai morrer. Só que a Bíblia diz que Deus ouviu a voz da criança. Então coloque isso no seu coração. Deus, ele ouve a criança, tá? Ele ouve a voz da criança. Ergue-te, levanta-te, o menino, pega-lhe pela mão, porque dele faria uma grande nação. É por isso que tem aí, eles têm aquela briga, aquela confusão toda, mas é tudo parente, aquela região ali, Irã, Iraque, Turquia, os judeus são os descendentes aí do Isaac, os demais são do Ismael. É aquela confusão, é aquela discussão, mas é uma briga que começou dentro de casa. Para você ver como que algo que acontece dentro de casa, certo? E levar bem ou mal para as pessoas. Hoje é aquela confusão, é guerra, é bomba, é desentendimento. Começou dentro de casa. E tem coisa que é só Deus mesmo para. E diz, habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher. O Abimeleque faz depois uma aliança com Abraão. Então, queridos, abriu-lhe Deus os olhos. O versículo 19. Abriu-lhe Deus os olhos
e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. Alguém diz o seguinte, que Deus tomou grãos de areia, água. Abriu Deus os olhos. A calamidade de Agar era tão grande, que ela simplesmente não conseguia enxergar um poço ali. É por isso que fala assim, que Deus abriu os olhos dela. Ela estava tão cega, ela estava tão apavorada, ela estava tão temerosa, que ela não via que Deus já tinha providenciado a bênção. Então eu quero orar nessa manhã. Qual o motivo de nossa oração hoje? Hoje a nossa oração vai ser o seguinte: vamos pedir para Deus abrir os olhos da nossa fé. Você vê que Deus teve que abrir os olhos da Agar. Deus teve que abrir os olhos dela para que ela visse, para que ela enxergasse. Deus teve que abrir. E vamos orar nessa manhã. Depois eu vou estar aqui no meu momento de oração. E quero transmitir para você essa ideia. Ore nessa manhã, pedindo a Deus para abrir os olhos da fé. Pedindo a Deus para te dar estratégias. Em nome de Jesus. Deus, ele preparou a bênção. Ele preparou a vitória. Teve bênção para o Isaac, teve bênção para Sara, mas Deus não, mas vai ter bênção para Ismael, vai ter bênção para Agar. Foi mandada embora, mas Deus não a deixou. A primeira vez que Sara tinha mandado ela embora, Deus chega do anjo e fala com ela, por que você está chorando? Não, volta, se humilhe lá para Sara, eu vou te honrar, eu vou te abençoar. Expulsa mais uma vez e ela sai, e a criança estava ali para morrer. Mais uma vez, Deus chega e fala com ela. O que está acontecendo? Por que você está chorando? Eu já providenciei o seu milagre. Por que você está chorando? Deus te pergunta. Eu já providenciei o seu milagre. Só que ela estava tão apavorada que ela não estava conseguindo enxergar o milagre de Deus. É por isso que diz, abriu o Senhor os teus olhos. Querido Espírito Santo, bom dia mesmo. Querido Espírito Santo, eu oro nesta manhã e te peço, abra os olhos desta mulher, abra os olhos deste homem, abra para que ele veja. Essa pessoa que talvez está nervosa, essa pessoa que está ansiosa, essa pessoa que está com medo, Senhor amado. Meu Deus, esta pessoa que não está conseguindo enxergar o milagre. Meu Deus, essa pessoa que talvez tenha chorado, essa pessoa que tem derramado lágrimas, essa pessoa que talvez está com medo, está padecendo, mas não está conseguindo enxergar o milagre. Não está conseguindo enxergar que o Senhor é o Deus da provisão, que o Senhor é o Deus que opera milagre ainda hoje. Oh, meu Deus, essa pessoa que não está conseguindo entender que o Senhor é verdadeiramente o Deus do impossível, o Deus que tem planos, que tem alvos, projetos, coloca sonho na nossa mente, coloca sonho no nosso coração, o Deus que muda, que transforma, que sara a doença da alma, sara a doença do corpo, o Deus que dá ideia, o Deus que dá visão, o Deus que dá sabedoria. Eu te peço nesta manhã, abra, Senhor, abra os olhos desta mãe, abra os olhos deste pai, abra os olhos deste teu filho, da tua filha, abra os olhos deste pastor, abra os olhos, ó Deus, abra os olhos, meu Deus, esta pessoa que está ali, talvez chorando, talvez nervoso, talvez nervosa, talvez com nervo à flor da pele, ou talvez abatido, abatida emocionalmente, ó Senhor, que ela possa abrir os olhos, abra os olhos da fé. Meu Deus, um dia, ó Deus, o inimigo cercou Eliseu. Senhor, o Geazi estava com medo,
que havia ido à caça do Eliseu, e ele estava com medo. Pai, a oração do profeta Eliseu foi: abra os olhos deste moço para que ele veja. Meu Deus, e quando o Senhor entrou com milagre, abriu os olhos da fé, os olhos espirituais do Geazi, e viu ao carros, entendeu que o número que estava com Eliseu era bem maior do que o que estava com o inimigo. Que o teu filho, que a tua filha possa nesta manhã ter os olhos da fé abertos, possa ter os olhos da fé abertos e possa ver que o Senhor é um Deus de plano, o Senhor é um Deus de propósito, o Senhor é um Deus de milagre, o Senhor é o Deus que dá vitória, o Senhor é o Deus que conduz em triunfo. Querido Deus e Pai, eu te peço, em triunfo, venha conduzir esta mulher em triunfo, venha conduzir este pastor, venha conduzir esta igreja, venha conduzir o ministério em triunfo. Senhor, assim como eu peço para teus filhos, eu peço também a meu favor. Abra os meus olhos, abra também os meus olhos, abra os olhos da Igreja Quadrangular 37, abra os olhos dos membros, abra os olhos da nossa liderança, abra os olhos da minha esposa, das minhas filhas, dos meus netos, do meu genro, abra também os nossos olhos. Senhor, muitas vezes nós temos orado, muitas vezes nós temos buscado milagre, muitas vezes nós temos buscado solução, talvez a solução está ao nosso redor, ao nosso lado. Abra os olhos, abra os olhos, abra os olhos para que veja em o nome do Senhor. Nesses dias difíceis, nesses tempos onde aumenta desemprego, mas que o Senhor abra os olhos do teu filho e da tua filha, assim como o Senhor abriu os olhos de Agar, para que ela entendesse que estava ali. E o Senhor abençoou, e hoje os descendentes de Ismael se tornaram realmente uma grande nação, ó Senhor da glória. Assim seja. Amém e amém. Eu quero desejar a você um bom dia. São 5h30 agora. Hoje, 8 da culto ali, onde nós teremos a Santa Ceia. Para os irmãos da terceira idade, depois desse culto eu estarei indo com outros pastores auxiliar nas casas, levar a ceia para os nossos irmãos mais idosos, e os mais jovens, usando máscara e o gel, nós vamos estar ali recebendo e tendo o culto. Amém? Então Deus abençoa você grandemente e que o Senhor abra os teus olhos. Eu vou deixar a mensagem aqui agora na sala, para que no decorrer deste dia outras pessoas possam receber em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém? Um beijão no teu coração. E vou continuar aqui agora a orar. E você também ore aí. Um beijão.